dificuldade de permanecer na aula continuassem. E nos permitiu atender Água Boa, nos permitiu atender Querência, né, que ainda não tem nem tecnologia 4G. Então, essas alterações aí nos deixaram muito felizes. Só que eu tenho olhado hoje o que a FGI fez e tenho realmente olhado como alguém que dirige um carro numa pista, numa rodovia, e olha no retrovisor. Tudo que nós fizemos não é presente, não é futuro, é passado. Dar uma aula pelo Meet, usar as ferramentas do Google, usar o Jamboard, dividir uma sala de aula para discussões dos alunos, né, em grupos, isso é nada mais, nada menos do que o nosso passado. E eu acredito que esse debate hoje, essa conversa hoje, essa ferramenta que a gente está usando, com a possibilidade aí do Leandro, que entrou agora por último, levantar a mão, comentar, falar e trazer informações, esse debate é um pontapé, eu considero ele não um evento público, mas o pontapé para uma visão diferente da FGI com relação à educação. E eu estou falando uma visão diferente para a FGI com relação à educação para o próximo semestre. Tá? Então, no próximo semestre, nós queremos e vamos estar um pouco diferentes. Agora, essa diferença, né, ela tem que gerar valor. E esse valor, ele tem que ser gerado de algumas formas. Não apenas o valor em termos de o que eu ganho, mas o valor em termos do que eu vivo durante a minha jornada como professor e como aluno. Se eu estou numa ferramenta, ou se eu preciso usar uma técnica, ou se eu preciso de alguma forma usufruir de uma competência que eu tenho no meio digital, eu tenho que ter os recursos tecnológicos para isso. Então a gente precisa tanto da capacidade, né, dos nossos professores, dos nossos docentes e da própria instituição. Nós precisamos também nos meios digitais, para que essa capacidade ela seja colocada realmente, colocada em uso para transferência de conhecimento do professor para o aluno, nós precisamos da tecnologia. E essa tecnologia ela é uma barreira para nós, então nós estamos aqui também para falar sobre tecnologia. E do outro lado nós temos um aluno, que se a experiência educacional for ruim, em virtude da tecnologia ou em virtude das competências que nós como professores podemos ter ou não ter, né, também se essa experiência for ruim, esse aluno não fica. A evasão no EAD, ela não é do EAD. A evasão do EAD ela é em virtude de uma péssima experiência que a gente tem, às vezes, quando o aprendizado ele não é presencial. Né? E é essa discussão que a gente vai trazer hoje. Tá? No final eu vou falar de algumas visões que a FGI tem, e também vou buscar tudo aquilo que a gente falou aqui durante esse bate-papo nosso. Não considero isso aqui uma reunião, nem um workshop, nada disso. Eu considero um bate-papo, uma roda de conversa, né? Em que a gente convidou algumas pessoas que podem somar muito com o nosso conhecimento sobre o tema, e convidei os nossos professores porque a gente quer escutar vocês também, a opinião de vocês, as dúvidas de vocês, as experiências de vocês. Tá? E durante essa noite a gente vai discutir isso. Que educação que nós queremos, que nós teremos a condição, né, teremos condição de entregar, que educação a gente vai levar para os nossos alunos, como é que a gente vai transferir esse conhecimento para os nossos alunos no segundo semestre. Bom, eu convido a professora Adriana para abrir, tá? E depois a gente convida os demais convidados. Eu gostaria, para a gente não fazer uma rodada de apresentação, em que cada um se apresenta e depois a gente divide, eu gostaria também que, ao fazer o convite para cada um de vocês, vocês iniciassem com a apresentação, para que todos conhecessem vocês, né? E depois com o tema inicial, e depois eu vou fazer uma rodada de perguntas, em que eu gostaria que cada um de vocês respondesse uma das perguntas, e depois eu abro para os professores, tá bom? Beleza? Professora Adriana, a palavra está com você. Primeiro, assim, é muito bom ver a turma de Jataí, que eu não vejo há tanto tempo, e literalmente eu estava com muitas saudades de vocês. Foi muito bom o tempo, né, que eu estive aí. Então, foi formidável. Cândido, eu vou esperar para ver a plantinha, tá?
E, gente, conversando com o Leider e pensando nos desafios que eu mesma, né, tenho quando entro na sala de aula e é remota, acostumada ao presencial, que é uma coisa que eu gosto muito, com o lúdico, com a experiência, o viver, né, a intensidade da sala de aula, o conceito. Nós conversamos muito sobre como que o professor pode levar essa experiência, aproximar a vivência presencial do remoto. Que competências que a gente tem que ter? E eu fiquei pensando muito em uma que tem exigido, que é o meu desafio quando eu estou na sala de aula, na remota, é a presença. Estar presente o tempo inteiro com o aluno é um grande desafio, né? E aí é presença, é foco o tempo todo, é uma preparação, eu diria, não sei se é maior ou se pela ruptura que a gente tem, ela acaba exigindo mais, né? Monta a sala de aula, a gente envia o material, de certa forma, como sai do padrão e daquilo que nós estávamos acostumados, acaba parecendo ser mais exigente. Então, diante desse cenário e de outros cenários também, a gente chega num momento de ruptura de ecossistema para ecossistema, nós estamos vivendo várias desconexões, né, econômica, social, em que a realidade é uma, o desejo é outro, e a gente, como professor, entra na sala de aula com essas questões, mas recebe o aluno também, que vem observando todo esse cenário e vivendo o mercado, que está, às vezes, um pouco desconexo entre o desejo, a necessidade, o meu propósito e aquilo que o mercado está oferecendo para nós. Então, diante dessas falas e conhecendo, né, Verusca, Adriana, Denner, conversando com eles também, eu vi, assim, que era uma grande possibilidade nós podermos trocar com eles diante da jornada pessoal e profissional que cada um tem. Então, a proposta é uma roda de conversa, que a gente possa perguntar, colocar nossas inquietudes, nossas questões, enquanto professor, enquanto pessoas também. Né? Aqui não são só professores, são pessoas desfrutando de um espaço de aprendizagem. Então, por isso, o convite a eles. Agradeço muito a Adriana, Denner, Verusca, né? E agradeço o Leider pela abertura da FGI, né? Para a gente questionar. E acredito que esse é um espaço que nós vamos aprender muito. A gente vai co-criar tudo aqui. A gente está co-criando um mundo muito interessante. Não sei o que vai resultar desse mundo, mas que a jornada interessante é. Então, eu acho que o convite para todos os professores vamos nos aventurar e descobrir aquilo que a gente ainda não sabe nem em relação a nós mesmos. Competências e potenciais que estão aí e que a gente não tinha descoberto e agora já descobre. E grava um vídeo muito bem, que entra numa sala remota e traz ferramentas. Então, o convite é esse, para uma descoberta de nós mesmos e como professores. Então, Verusca, Adriana, Denner, vocês veem qual de vocês começa a apresentação, já que a gente está, assim, bem informal, numa roda de conversa, fiquem à vontade. Bom, eu, como na tentativa de ser cavalheiro, eu gostaria que uma das duas, né, pudesse se pronunciar antes, né, que seria até indelicado da minha parte falar, que já estou falando demais, inclusive. Vamos por alfabética, pronto. Ah, não, Verusca, eu disse assim, sempre é por ordem alfabética, eu sou a primeira. Vamos mudar isso. Mas vamos lá, tudo bem. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite da Adriana Ferreira, primeiramente, né, que entrou em contato, para falar um pouquinho sobre a proposta hoje do evento, como que a gente poderia contribuir, né, para a discussão do tema. O Leider também, já tive a oportunidade, né, de atuar junto com o Leider. Então, hoje estou aqui para ver se de alguma maneira eu posso contribuir a partir da minha jornada, né, de experiência profissional. Vou ser bem breve, vou dizer mais ou menos assim o que eu já trabalhei e como que de repente a gente pode atuar juntos para trazer algo que faça sentido, né, tanto para o cliente aluno, quanto cliente professor, instituição e tudo mais.
Bom, hoje eu estou em São Paulo, hoje eu estou coordenadora de sustentabilidade da Natura Cosméticos. Além disso, eu sou professora, né, então eu vivencio muito dos problemas hoje que a gente está hoje se propondo a falar. E antes de chegar na Natura, eu estava coordenadora de inovação do Senai Goiás, e meu principal trabalho era ver os principais desafios que as empresas tinham, e a partir desses desafios propor soluções, né, então eu trabalhei com diversos projetos em áreas distintas, né, inovação é algo transversal, então foram vários projetos, muitas empresas ganharam prêmios de inovação a partir dessa construção de soluções a partir das dores dos clientes. E aí, com essa experiência, eu cheguei até a Natura, né, então eu entrei na Natura por meio de um programa de intraempreendedorismo, né, meu principal desafio era olhar todo o potencial da companhia, para além da atividade core, né, para além da atividade de fabricar e vender cosmético, e enxergar novas possibilidades de novos negócios, né. Então, a gente hackeou, eu e um time de mais de 19 pessoas, que foram selecionados aí no Brasil, foram 22 mil inscritos para esse processo, e aí os 20 tinham esse papel. Então, olhar, ver quais seriam as potencialidades e aquilo que poderia ser um entrave até para o próprio negócio. E aí eu saí dessa função, entreguei o projeto e fui desenvolver um projeto dentro de um tema que está bastante falado, né, sobre desmatamento e causas de Amazônia. Então, hoje eu tenho uma outra função que também tem a ver com o desenvolvimento de novas possibilidades para a manutenção da floresta em pé. Então, meu principal objetivo é olhar o problema e propor alternativas para a gente poder trabalhar. E, como eu falei para vocês, sou professora, né, tive o desafio, eu ministrei um módulo, não nessa instituição, em outra, no início da pandemia, e aí eu não tive a oportunidade de voltar no presencial para encerrar o módulo. E depois, no decorrer da conversa, eu vou trazendo algumas situações que pode ser de bastante valia para a gente poder compor e pensar em algumas coisas que façam sentido para a gente pensar como que é o ensino e o aprendizado agora nesse novo normal, novo cenário, né, que a pandemia tem trazido. Essa nova reflexão, na verdade. Então, é isso. Espero contribuir com vocês aí. Bora lá, Verusca. O D vem depois do A. Mas você é menina, né? Olha, eu confesso que eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu tiro um pouquinho essas, eu agradeço a gentileza, mas eu vou um pouco contra, para ficar todo mundo igual, né, para deixar todo mundo confortável, mas eu agradeço a gentileza. Bom, sou engenheira de formação, tá? Engenheira de telecom, fiz marketing, depois gestão estratégica de negócios. Eu atuo em empresas, né, de tecnologia, e o foco nos últimos anos, não se fala outra coisa, a não ser transformação digital. Como mudar o modelo de negócio das empresas, né? Como isso impactou o modelo de negócio das empresas. Então, é o tempo todo procurando como inovar, como deixar sustentável, como deixar a empresa otimizada, rentável, porque cada vez mais os desafios são pelo número, né? Como deixar a minha empresa rentável. Não adianta você crescer em quantidade de headcount e não ter um faturamento. Então, eu tenho que reduzir isso, deixar a empresa super enxuta, deixar ela bem otimizada, né? E fazer com que as principais cabeças não façam aquele serviço braçal, e sim pensem, né? Usem a sua criatividade, usem o seu dia a dia para ficar com foco no negócio e não em atividades que não é o core business da companhia, né? Esse é o principal foco das empresas por onde eu passo, e a gente procura fazer os desenvolvimentos, tá? Então, passei pela Capgemini, pela Ericsson, agora eu estou com a Vivo, concorrente aí do Denner.
Né? Eu não tô, ainda não tinha te falado, né? Porque não podia estar oficializando, agora já está oficial, então estou na Vivo e estou com o apoio de algumas empresas startups. Exatamente, e é legal, né? Porque você sai de um universo onde tem empresas gigantes, né? Eu trabalho com empresas com faturamento multimilionários, multinacionais, e eu vou trabalhando com startups, e isso me dá um equilíbrio muito bacana, porque você vê que nem tudo são milhões, e que você pode fazer com ideias simples, você consegue startar uma empresa com ideias simples, você consegue sair do outro lado e faturar, e fazer com que elas tenham um faturamento interessante. Então, em resumo, né, porque senão a gente fica aqui muito tempo, é isso. Muito bom. Então, pessoal, boa noite. Adriana, muito obrigado pelo convite. Leider, obrigado aí pela abertura, né? Bom, minha vida foi sempre tecnologia, né? São mais ou menos 27 anos aí trabalhando principalmente com telecom, passando por empresas como NET, Claro, Vivo também, Antiga Telefônica, TV Cidade e adjacências, né? Hoje eu trabalho, minha principal ocupação, no caso, é como arquiteto de soluções na Claro, né? Onde eu desenvolvo soluções para questões voltadas principalmente para telecom, né? Sou docente na Universidade Federal de São Carlos, onde eu dou aula de gestão de projetos ágeis, né? E eu sempre tive na docência um desejo bastante ardente aí de uma virada de chave, por assim dizer, até para poder usar toda essa experiência que eu acumulei aí durante todos esses anos, né? Confidenciando aí para vocês, eu tenho certeza que as 25 pessoas que estão aqui jamais vão contar isso para alguém, mas eu sendo de tecnologia, eu nunca fiz uma linha de código sequer, né? Talvez eu tenha me mantido na área pela beleza, né? Quem sabe? Mas, assim, eu sempre me dei muito bem com gente. Então, sempre fiz gestão de projetos, análise de negócio, levantamento de requisitos, tudo aquilo que envolvia relacionamento. E hoje faço isso também, né? E, recentemente, a questão de 2 anos e pouquinho, eu recebi o grato convite aí de estar exercitando a docência na Federal de São Carlos, justamente pela experiência que eu acumulei durante todos esses anos, né? E por conta de um MBA que tinha uma característica bastante interessante, que era a união mercado-academia, né? E tentando aí uma sinergia justamente para que um não ficasse tão distante do outro, né, em termos de sociedade, porque hoje a gente vê que os muros da academia, eles são bastante altos para a sociedade, ou seja, né, não só questão de oportunidades, mas visibilidade também do que acontece dentro da academia. E o mercado, por assim dizer, né, ele pode se vangloriar, por exemplo, de ter aí multimilionários que nunca tiveram uma graduação e tudo mais. Então, houve um momento aí que o Zuckerberg meio que convocou todo o contexto acadêmico para se juntar realmente com o mercado e ter uma parceria interessante. Então, a minha experiência, principalmente com o EAD, surgiu desse contexto, que mais ou menos em 2019 nós começamos a idealizar esse EAD. Aliás, esse EAD, no caso, ele se tornou depois, né? Porque até então era um MBA oficial, e nos 45 do segundo tempo acabou se tornando um EAD, justamente por conta de, no mês em que nós iríamos lançar o curso, a pandemia chegou e freou tudo. E aí, obviamente, nós precisamos nos adaptar. Tínhamos vários alunos aí que já tinham feito a sua matrícula, bem sabemos que o custo de um curso como esse não é dos mais baixos, ainda mais dentro de uma entidade como a Federal, né, que busca também devolver um diploma, um certificado com uma alta chancela aí, mas, eventualmente, a gente meio que aprendeu com os erros, aprendeu com a pressão, né, e de uma hora para outra nós tivemos docentes que se tornaram polidocentes, que esse é um termo que a gente usa agora com mais frequência, mas que a gente vai debater um pouquinho nesse contexto todo. Então, baseado nessa experiência, né, e mais aí esse tempo aí de janela que eu tenho com tecnologia, a ideia é tentar contribuir também, entendendo muito bem as dores que hoje são presentes dentro do contexto docente, principalmente, dentro da instituição como um todo, e, eventualmente, que reverbera nos alunos, tá? Então, o ponto aí é justamente tentar colaborar o máximo possível aí para que a gente consiga
mitigar essas dores, até porque, como o Leider bem colocou no início aí do discurso, o novo normal, ele está longe de ser um novo normal, porque ele, no tempo, ele vem se ajustando de acordo com as necessidades que vêm aparecendo. Então, o que a gente está fazendo hoje de vanguarda, ele pode se tornar obsoleto daqui a um mês, né? Então, a nossa ideia é justamente com isso, né? Ideias simples que a gente consiga movimentar aí grandes massas. Obrigado. Muito bom. Eu não vou nem falar meu currículo aqui, meu currículo ficou pequenininho, viu, gente? Desculpem, mas eu não vou me apresentar, não. Terusca, Adriana, Denner, Adriana, foi bom ouvir vocês, fantástico. É uma honra estar ao lado de vocês, assim como é uma honra estar ao lado de cada professor que está aqui com a gente, cada coordenador que está aqui com a gente, que foi se juntando. Hoje nós já somos 25 pessoas. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Henrique, nosso marketing, que sempre está aí sempre é o nosso guarda-costas digital, né, Adriana, para esses eventos que a gente faz, e às vezes até de última hora chama ele organiza e nos dá todo o apoio, e a gente vê isso aqui, nós não tivemos uma solicitação de entrada, todos vocês já estavam cadastrados na plataforma, né, e as coisas acontecem. Parabéns, Henrique, obrigado por estar junto com a gente. Primeira pergunta. Professora Adriana Ferreira, que foi a primeira a falar, eu gostaria que você, com seu conhecimento, nos desse um resumo do que você acredita que vai ser o desafio para que a gente continue, como professor, transferindo conhecimento aos alunos nesse mundo em constante transformação. Estou rindo aqui, Leider, porque essa palavra transferência, eu fico assim, alucinada com ela. Mas vou explicar por quê. Olha, cada dia, né, quando eu olho para o futuro, o que eu vejo, a exigência é que a gente se torne professores mais conscientes. E aí, para isso, pessoas mais conscientes. E pessoas conscientes têm competências, têm habilidades, têm atitudes diferentes. E, em especial, não levam para a sala de aula esse ego que a gente aprendeu no decorrer de muito tempo, que era o correto, mas vai com uma outra postura, uma postura de mais acolhimento, de mais pertencimento, de entender melhor, ser mais empático. Empatia está tão na moda, né? Mas o que é isso mesmo, ser mais empático? É quando eu tenho a capacidade de me colocar naquele lugar daquele aluno com a lente dele. E muitas vezes e a gente passa por experiências como o aluno fechar a câmera, e eu não posso achar que porque ele fechou a câmera é por mim, é porque ele não quer participar da aula. Tive um caso numa aula que a aluna só abriu a câmera depois que uma pessoa fez uma colocação e ela se sentiu bem para abrir, porque era muito simples o local em que ela estava. Então, Leider, cada vez que eu olho para esse cenário nosso, eu acredito que a competência maior do professor é abrir para esse mundo novo, trabalhar a si mesmo, elevar a sua consciência, trabalhar inteligência emocional, ou seja, as soft skills que foram tão faladas no Fórum Econômico Mundial. Então, eu acredito que para o professor agora, ele precisa trazer para a sala de aula esse amadurecimento enquanto ser humano. Talvez seja uma visão até romântica, né? Mas é o que eu tenho visto para entrar na sala, o que eu tenho feito? Me colocar totalmente na vulnerabilidade. Entender que as minhas imperfeições virão, que o aluno pode perceber, mas trazer a autenticidade, quem eu sou, a minha consciência, a minha possibilidade de acolher, eu acho que esse é o futuro. E é um esforço muito grande, né? Se colocar na vulnerabilidade é deixar o outro ver você com as suas imperfeições. E isso é muito difícil, porque o outro pode ir ali e pegar um ganchinho. E, Adriana, hoje, quando você fala de visão romântica, hoje eu vi uma discussão aqui da nossa diretora comercial com a gerente comercial, né?
A discussão foi a seguinte, a gerente virou para o diretor e falou assim, nós não podemos mais contratar, descobri uma coisa, nós não podemos mais contratar pessoas que não são apaixonadas pela vida. Né? Então, às vezes a gente acha que romantismo é algo etéreo, gasoso, né, que a gente não vê e de alguma forma ali a gente convive, que a interferência é muito pequena na nossa vida, mas tem coisas etéreas, gasosas que a gente não vê e faz a gente se apaixonar, são perfumes maravilhosos, coisas maravilhosas, né, e a gente tem agora uma doença que começa de forma invisível, né, nos contaminando. Então isso que a gente não vê, esse romantismo, que às vezes ele é etéreo, gasoso, ele faz uma diferença danada na nossa vida, né? Continue romântica, Adriana. Isso nos ajuda muito. Adriana Antunes, uma pergunta para você. Eu quero fazer perguntas bem abertas, tá? Hoje eu estive conversando com o pessoal da Anshan, inclusive, a gente vai voltar a falar com vocês, tá? Tanto o Denner, quanto você, Adriana, quanto você, Verusca, quanto você, Adriana. Caso o projeto nosso com eles evolua, uma pós-graduação na área disruptiva mesmo, então a gente vai precisar de algumas soluções aí, em termos até mesmo de construção ou de discussão de conceitos que às vezes não são tão usados. Tá? Eles nos pediram um curso e a gente ficou de conversar sobre isso no futuro. Tá? Mas é um curso bem diferente e eu tenho certeza que as empresas de todos vocês precisam de profissionais com essas capacidades, né? Com as competências que esse curso vai prover. E hoje a gente estava falando justamente sobre, eu não vou usar termos em inglês, vamos falar sobre experiência de usuário, tá? Eu estava falando justamente sobre isso, experiência de usuário. E aí, né, a gente veio um tema, por exemplo, o que é a experiência de quem vai pegar um Uber hoje? Você vai pegar um Uber, você imagina o seguinte, Uber é uma ferramenta de transporte, você usa um aplicativo e você vai lá nesse aplicativo, fala onde você está, né, ajusta lá o local de partida, o local de destino, escolhe e busca um veículo, a ferramenta vai buscar um veículo automaticamente e esse veículo vai levar você do ponto A ao ponto B, de onde você está para onde você quer chegar. Pronto. Mas não é só isso que a Uber faz, né? Por trás de toda a parte de evolução da Uber está a observação de quais demandas que estão ocultas que de alguma forma eu tenho que identificar e atender. Então, às vezes, do outro lado, eu tenho um ser humano que quer chegar rápido, eu tenho um ser humano que vai fazer a viagem trabalhando, né? O cara que quer chegar rápido, se o vidro está aberto, fechado, interessa muito pouco, né? Se o ar-condicionado está ligado ou não, se tem barulho externo, não tem. A pessoa que quer ir para um lugar B, participar de uma reunião e nesse trajeto ele quer discutir temas importantes da reunião com um colega, ou às vezes já entrou na reunião no trajeto, essa pessoa, o barulho em volta, né, se o ar-condicionado está ligado ou não, já passa a fazer a diferença. E essas demandas estão ocultas, né? Então, Adriana, como aproximar os resultados esperados, né, esse resultado esperado de ir ao lugar A, do lugar A ao lugar B, ou seja, eu quero meu diploma de graduação, eu quero meu certificado de pós-graduação, e eu entro numa instituição como a FGI. Como aproximar isso do resultado desejado pelo aluno? Ou seja, hoje eu estou numa empresa e eu quero melhorar de vida, eu quero ganhar mais. Hoje eu estou numa instituição financeira e eu quero fazer um 180 na minha carreira, eu quero sair do mercado financeiro e quero ir para o mercado educacional, quero me tornar professor. Como nós vamos aproximar esse resultado esperado do resultado desejado pelo aluno, observando isso do ponto de vista das instituições de ensino e dos professores que estão aqui com a gente? Drita, fechado. Oi. Desculpa, pessoal. É o seguinte, eu vou começar um pouquinho antes, falando sobre um conceito que você trouxe, sobre disrupção, né? Então, hoje a gente tem aí essa palavra bastante falada sobre modelos disruptivos, né? E você citou uma empresa que é disruptiva, né, que praticamente destruiu um mercado e criou outro, né? E aí você falou sobre experiência de usuário. O interessante notar, Leider, e aí eu tive uma experiência em particular com relação à educação, é que, de repente, na maior parte das vezes, às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Ele
ele não tem noção do que ele realmente precisa. Até o momento que você oferece, ele gosta da experiência e aquilo ali passa a fazer parte agora dessa nova necessidade. E aí eu queria trazer algo que é interessante, o que veio junto com essa questão da pandemia, é que a sensação que nós tínhamos é que as coisas pareciam ser aceitáveis e normais até certo ponto. Isso em todos os tipos de relações, né? Relação do trabalho, a forma como a gente se relacionava como pessoa, como a gente se divertia. Parecia que a forma como a gente seguia a nossa jornada, e aí com todos os aspectos ao redor, eram coisas normais. E aí, o que aconteceu agora na pandemia é um grave sinal de que a forma como a gente conduzia as coisas não necessariamente eram normais, eram aceitáveis, estavam no caminho certo, né? Então, quando eu falei para vocês que eu estava no módulo e dei uma aula presencial, e na sequência eu tive que migrar para a questão virtual, meu principal desafio como professora do módulo de inovação numa pós-graduação que não necessariamente era uma pós de inovação para falar massivamente sobre isso, eu fui chamada para resgatar aos alunos que, no lugar de sentar na cadeira e reclamar que, tá ruim, eu não quero, eu não paguei para isso, eu resgatei o olhar que a gente estava desenvolvendo enquanto disciplina. Espera aí, no lugar de ficar sentado e reclamando disso tudo que está acontecendo, quais são as oportunidades que a gente pode enxergar de desenvolver outras oportunidades de negócio? E aí a turma teve o primeiro baque, porque, pasmem, todo mundo que foi para aquela pós-graduação, 98%, estavam indo para lá porque queria ter um diploma para tentar ascender um pouco na carreira. Mas ninguém tinha pensado na possibilidade de empreender, de fazer seu próprio negócio, né? Então, isso aconteceu na nossa vida do cotidiano, aconteceu na educação, e aí o que eu trago de ponto de reflexão, pensando nesse novo contexto, é que a gente sabe que a educação é uma prática social e historicamente construída, né? Então, não necessariamente ela tem uma natureza intrínseca, mas ela se transforma. Educação é criação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e aí eu até resgatei o que o Denner falou sobre o novo normal, eu acho que acredito que as pessoas agora estão se livrando um pouco dessa carga do tipo, parece que a vida só vai continuar quando a pandemia acabar, né? Então, eu não vivo, eu não faço, eu estou estagnado, esperando a situação melhorar, para eu retomar as coisas. Mas o fato eu não tenho que retomar, eu tenho que continuar criando novos produtos, novos serviços, atentos às novas necessidades, né? Então, é um olhar constante de disrupção, ou seja, o negócio que eu tenho hoje, eu preciso destruir o meu próprio negócio, constantemente. Eu estou pensando uma ideia agora, e o Denner falou, pode ser que daqui a um mês já não faça mais sentido. E a gente precisa ter isso em mente, que o tempo inteiro, quando eu penso em desenvolver algo, eu já tenho que pensar o que destrói isso que eu pensei e surge outro negócio, né? Então, é um pouco da minha jornada, da experiência de vivência e dos novos desafios que estão sendo colocados, mas eu não acredito que são novos desafios, né? Na verdade, é uma situação que está nos tirando de uma zona de conforto, né? A gente está sendo obrigado a repensar, a se reinventar e, de fato, sentar e aceitar que a forma como a gente conduzia as coisas estava mal, né? Então, agora pensar que eu preciso criar o tempo inteiro e sempre atento à dor do usuário. E aí eu falo dor, né? Porque não adianta, até eu já bati um papo com o Dena, a gente estava falando, a gente está sentado aqui na cadeira tentando desenvolver algo sem estar próximo de quem realmente vai usar, né? Então, a gente propõe diversas funcionalidades e ele só quer simplesmente sair do ponto A ao ponto B. Então, se eu dou um patinete para ele, eu atendi a principal função, entendeu? Então, a gente precisa também sair da zona de conforto, levantar e escutar, de fato, o que atende, né? A necessidade desse novo aluno, desse professor, dessa instituição e assim por diante. Então, é isso que eu tenho a trazer para vocês como ponto de reflexão e como que a gente pode repensar tudo que a gente faz de agora em diante, pensando que nós estamos dando um pontapé aqui de algo grandioso. Mas é mesmo, viu,
Adriana, e a gente não tem noção de como a transformação nesse próximo semestre vai impactar a educação, vai impactar os negócios. E parece que a gente programou quem entraria primeiro, os assuntos, mas não é. Quando a Adriana acabou de falar agora, e eu estava lendo a pergunta que eu tinha desenhado aqui para a Verusca, porque eu desenho mesmo, Verusca, às vezes eu desenho, eu tenho que interpretar o que eu desenhei, porque minha letra, às vezes, ela parece algo que eu não consigo entender. Mas basicamente é o seguinte, nós estamos diante de uma guerra mundial pelo 5G. E nós não vamos entrar nesse tema, se o 5G de A, B ou C, se espiona, não espiona, se vale a pena ou não vale a pena. Isso aí é uma discussão que o governo está tendo e ele vai implementar alguma dessas soluções aí a partir do próximo semestre, né? Quais soluções podem surgir com o 5G para melhorar a educação no Brasil? E quais soluções devem vir primeiro, se já existe uma visão sobre isso, ou se você tem notado alguma coisa fora do Brasil que chamaria atenção e que a gente precisaria, de repente, perceber ou incorporar rapidamente no nosso dia a dia aqui. Boa, dá para a gente separar aqui por duas fases, né? Falar um pouquinho do 5G, inclusive o Christian, que é o presidente da Vivo, já se pronunciou hoje, né? Para vocês terem uma ideia, foi anunciado que a Vivo está entrando no ramo de assistência à saúde. Então, você pega uma operadora que está aproveitando, né, a malha dela e ofertando novos serviços. O que isso reflete no 5G? O 5G vai chegar em mais lugares, né? Hoje, por exemplo, para você ter conexão numa fazenda onde não tem cabeamento nenhum, onde não chega uma fibra ou via satélite, é ruim, o 5G vai chegar de uma forma muito mais barata, né? Então, você vai conseguir tanto pelo seu celular quanto na internet fixa sem problema nenhum. A grande vantagem aí é que você vai poder dar aula para o Brasil inteiro, né? Vai melhorar a malha para o Brasil inteiro. A gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho, a gente sabe que não é assim do dia para a noite, né? Lembra o 4G, o 3G? Eu participei da homologação lá atrás do 3G, quando eu estava na Ericsson. Demorou 5, 6 anos entre a homologação de todas as ferramentas, dos rádios em si, até ele entrar em produção, né? O 5G a gente já sabe, já tem alguns instalados, estão fazendo testes, mas até isso ganhar capilaridade demora, né? Não vai ser assim em 6 meses. A gente sabe que as operadoras têm uma sede aí até para ganhar o market share, ganhar mais mercado, mas isso demora, porque envolve licenciamento, envolve investimento, né? E tem toda a análise que tem que ser feita dentro de casa. Então, por exemplo, tem uma cidade que a Adriana ama, que ela sempre fala, né? Que a conexão é ruim. 5G resolveria, sem dúvida nenhuma, né? Imagina, a FGI vai chegar nos confins, literalmente, aonde hoje não tem condição nenhuma e vai chegar, né? Só que não é hoje, né? E aí eu vou para a segunda parte da sua pergunta, que é o que a gente pode fazer com o que tem hoje, né? Nós temos dados, a FGI deve ser rica em dados. Eu falo deve porque eu fico imaginando os bancos de dados de vocês. São inúmeros, né? A gente gera dados todos os dias. Nós estamos aqui nessa reunião e a gente está gerando dado. Só que dado por si só não tem inteligência nenhuma, né? Qual que é a grande sacada? O que é a mudança? É você interligar todos esses dados, né? Então, por exemplo, quem que é o meu aluno? Quem é o aluno da FGI? Qual é o perfil desse aluno? Ele não acorda do dia para a noite e fala assim, vou largar a escola, não vou mais estudar. É um processo, né? Então, ele começa a faltar, ele começa a atrasar mensalidade, e aí 60, 90 dias depois ele larga. E isso é um padrão global, tá? Eu tive, inclusive, nas semanas passadas e retrasada, conversando com algumas universidades de fora,
até para pegar mais informação para trazer para vocês. Isso é um comportamento normal, eles começam a faltar, na sequência começa a atrasar pagamento, e aí ele para de estudar. É meio que uma linha. O que as universidades estão fazendo, tá? Em Data Lake, né, que é uma grande base de dados, ele pega informação de conexão desse aluno, informação de frequência dele, informação financeira e vai cruzando, tá? Então, aí começa a criar tabelas, né? Então, o aluno que está ali, frequência, pagamento tudo em dia, é verdinho. O aluno que começa, por exemplo, a atrasar pagamento, mas ele está com frequência, opa, isso é um alerta. Será que ele tem problema financeiro, ele perdeu o emprego, ele não está conseguindo pagar? O que está acontecendo? Né? A ponto de você entrar em contato com... Aí ele fica numa outra coluna, que aí você entra em contato e vê o que está acontecendo, vê se é possível melhorar a viabilidade dele financeira, se você pode entrar com bolsa, com desconto, porque se ele não consegue pagar durante um período, muito provavelmente também daqui a pouco ele abandona, né? Então, ele é amarelo. Então, sempre quando entrar, por exemplo, na turma, por exemplo, a professora Ana Cláudia está lá na turma, já sobe lá um bullet, ó, aqui tem tantos alunos verdes, amarelos, e aí eu vou falar do vermelho agora. O vermelho é aquele que não está frequentando, ou está de uma forma intermitente, vem e também está com mensalidade atrasada. Esse é vermelho, né? O que está acontecendo? É o engajamento, ele não está gostando do curso, está com problema em casa, o curso não era o que ele estava esperando, né? Tem isso também. Às vezes o curso não é o que a pessoa está esperando. Mas o que aconteceu? Porque ele é vermelho, ele está ali, né? Então, ou ele não gostou do professor. Enfim, você tem que investigar. Porque nesse período que você identificou esse aluno e ele está em status vermelho, se você fizer uma investigação, você consegue reverter. Revertendo, às vezes, de novo, pode ser problema financeiro, pode ser problema em casa, enfim, tem inúmeros problemas. Você revertendo, você cai o teu índice de abandono, você cai o índice de vários índices dentro da instituição. Algumas universidades no Brasil já estão fazendo isso. Tá? O INSPER, por exemplo, é uma aqui em São Paulo, e ela faz esse acompanhamento, a ponto do coordenador, do reitor, se for o caso, entrar em contato com você. Então, começou o curso, a pessoa começou a faltar, eles ligam. E aí? Tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Porque é concorrido, né? Então eles querem dar qualidade e não quantidade. Usa também um pouquinho do approach de marketing, né? Da escassez, que é para o aluno poder voltar. Mas eles fazem essa pesquisa, a mesma coisa, o WISE, a Belas Artes aqui em São Paulo também faz isso, e eu achava que era algo só lá fora, né? Então você pega Oxford, Yale, Berkeley, ela já tem essa cultura na admissão, então lá na admissão já faz esse semáforo, então durante a admissão tem todo um perfil psicológico traçado, se o aluno tem algum problema, se ele vai se comprometer, se ele já demonstra, né, que ele não é organizado. Então, tudo isso já é apontado na admissão. E aí eles já vão para as bases correspondentes. Então, aquele aluno que tem problema de organização, muito provavelmente não vai conseguir entregar os trabalhos ou vai ter alguma dificuldade nesse aspecto. Então, ele já tem que ter uma atenção diferente. Eles mandam, por exemplo, calendários, eles mandam pop-ups, já coloca na agenda do aluno, olha, você tem que entregar. O approach já é diferente para esse aluno. Né? Alunos com problemas financeiros ou que têm a parte financeira escassa, eles já entram também com outro programa. Então, tudo começa lá na admissão. E eles cruzam, inclusive, base de dados do Facebook, do Instagram, que é para ver. Né? Aí você vai falar assim, poxa, Verusca, mas isso é uma invasão de privacidade. Não, não é.
né? Mesmo com a LGPD, não é, porque você está olhando de uma forma macro, você não está divulgando dados, tá? Dentro de casa você está manipulando a sua massa e você tem autorização para isso, e quando você cruza isso com o Facebook, com o Instagram, que ele já deu o ok dele, né? Você pode cruzar essas informações. Então, calma aí, você não está tendo tempo para entregar, mas você está na rede social. Aí vocês vão falar assim, mas o professor não tem tempo para isso, e não deve fazer isso, isso é 100% automatizado, existem RPAs, são robôs, né, programados para isso, que vão fazer instantaneamente, ou com uma periodicidade que vocês colocarem, e aí sim, vem os relatórios de to-do, né? O que eu posso fazer? Quais são as colunas? Então, é vermelho, qual é a ação que eu faço? O amarelo, o verde, e assim vai para cada área responsável, porque não tem sentido nenhum uma pessoa fazer isso, né? Não tem como. Por isso que usa muito a parte de automação, né? Então, quando você põe automação, pegar todos esses dados, fazer um grande data lake e coloca isso de uma forma usual, né? Então você está aliando aí tudo. E a mesma coisa é feito com os professores, tá? A análise não é feita só dos alunos, tem análise dos professores também, que eles fazem. Engajamento, mesma coisa, né? Só que aí os critérios são diferentes, são para os professores, até para ver o acompanhamento, né? Porque eles cruzam, por exemplo, o Yale faz uma coisa interessante, ele cruza o índice de satisfação dos alunos versus os professores. E vão vendo se tem alguma discrepância ou não, porque às vezes o professor dá aquela aula, aquela senhora aula, e o aluno coloca ali como uma negativa. O que está acontecendo, né? Então, tem vários fatores. Às vezes, o que deu a negativa é justamente aquele aluno que é vermelho. Então, para ele, tudo vai ser ruim, né? Agora, quando o aluno que está numa base verde coloca uma negativa, calma aí, vamos olhar. E a gente faz um outro tratamento, né? Mas tem algumas coisas que ajudam no negócio, porque no final do dia é um negócio, embora é um negócio de educação, mas é um negócio e ele tem que ser rentável, ele tem que se sustentar, né? Então, usar a base de dados que vocês têm é primordial para isso. Acho que eu respondi as duas, Leida. Sim. A gente tem feito algumas coisas, Verusca, e uma delas é a implementação do Power BI agora para nos ajudar a automatizar aí algumas leituras, né, de informações, cruzar dados, porque às vezes a gente tem relatórios que estão separados, como esse, por exemplo, como você citou aí. Eu tenho lá no final do semestre uma avaliação do aluno. O aluno vai lá e avalia o professor Leandro e fala, o professor Leandro não é um cara legal, né? Mas esse aluno avaliou o Leandro, avaliou a professora Maria Cândida, avaliou a professora Arquidânia também. Ele é um aluno que deu para todos os professores conceitos médios ou abaixo da média. Quando eu vou tratar o dado do Leandro, que deu aula para esse aluno, e da professora Silviane, que não deu aula para esse aluno, eu posso ter uma visão distorcida, né? E essa visão distorcida a gente tem que tratar aí com cruzamentos de dados. Aqui nós estamos falando de apenas 2 variáveis, se a gente tem 3, 4, 5, vai ficando cada vez mais complexo, né? Exato. Então a gente está tentando fazer isso, né, com a implementação do Power BI, a área de controladoria nossa está trazendo isso, e uma das ações que a gente, em uma reunião hoje, definiu, após a reunião com a Anshan, a gente chamou os departamentos, a gente chegou num ponto que a gente vai dar sequência aqui, até mesmo para a gente escutar o professor Denner, que é o seguinte, nós não podemos mais ter uma área de sucesso do aluno, né, uma área de sucesso do cliente. Isso tem que ser cultura em vários departamentos. Esse é o pepino, né? Porque todo mundo, vamos implementar a área de sucesso do aluno, tá bom. Então, depois que o cara está insatisfeito, ele chega lá na área e fala assim, olha, seu curso é ruim, aquele professor não foi legal, o cara me vendeu um curso que era para entregar, está entregando B, né? Durante a pandemia aconteceu muito isso, né? Você está me vendendo um curso presencial e você está entregando um curso EAD, certo? Então, eu não estou satisfeito, vai lá para a área de sucesso. Tá? Aí já não é sucesso mais, né? É retenção. É retenção. Né? Retenção. Então, o que a gente fez agora? Opa, peraí, vamos embaralhar isso aqui.
esse departamento aqui que hoje a gente chama de sucesso do aluno, realmente a gente hoje estamos vendo o que a gente vai fazer, mas existe uma grande chance da área de sucesso do aluno ir para uma coisa, para a primeira fase da jornada do aluno, né, que a gente considera a primeira fase é o seguinte: o marketing prospectou o mercado e falou o seguinte: olha, nós temos uma graduação em contabilidade que é legal, venha para a FGI que vai ser melhor do que você ir para a UNA. E aí o aluno vem para a FGI feliz: nossa, eu vou estar numa instituição que é melhor do que a UNA. E o vendedor vende isso para ele, né? O vendedor vai lá e reforça aquela informação do marketing. E o cara fica mais convencido ainda, e ele vai lá, paga o primeiro boleto, entra na faculdade e vai ter uma aula. Então essa primeira fase termina aqui. A hora que o aluno entra na segunda fase, que é a fase de aprendizado, eu já tenho uma jornada que eu tenho que acompanhar ela, né? Ou seja, o meu marketing, a minha equipe de vendas estão falando a mesma coisa, não estão, né, e tal. Então a gente vai e entrega esse aluno para o professor. Quando a gente entrega para o professor, ele já tem uma expectativa. Exato. Né? Então essa expectativa está influenciando. A gente tem falado isso muito em Jataí, né? Desde quando nós assumimos a faculdade em 2019, que a FGI ela é uma empresa e o negócio dela é educação. Então nós somos uma empresa que o negócio nosso atual é educação e o nosso produto é esse. São aulas que antes eram aulas presenciais e agora são aulas EAD, que estão se transformando, a gente já está discutindo o segundo semestre, né? E esse aluno que vem agora, ele já vem com expectativa de uma aula EAD transformadora. Né? E não é fácil entregar isso, né? Porque nós estamos num mundo em que as transformações elas são exponenciais, que nós não temos mais apenas uma sociedade líquida, nós temos uma sociedade líquida e instantânea, né? Ela quer uma experiência instantânea, ela quer retornos instantâneos, exatamente. Né? E isso é difícil, porque, poxa, a gente dá uma aula e o aluno segunda-feira fala: qual é a minha nota? Peraí, mas calma, nós estamos assim, né, Leider? É a nossa sociedade. Né, você dá um enter aqui, se o browser não abrir em 2 segundos, você já começa a reclamar, né? Exatamente. Então, por que os alunos não vão ser assim, né? O coleguinha lá do WhatsApp, que a gente tá batendo um papo com ele, ó, vamos tomar uma cerveja daqui a pouco? Vamos, tá? Aí de repente você fala: que horas? O cara não responde 30 minutos. Fala: o que eu fiz de errado? O que foi? Será que ele vai sair com outro amigo lá que a gente não pode ir junto? Você já começa a... O que eu falei errado, né? Né? Então, esse mundo instantâneo, ele é um mundo que, se essa instantaneidade vem num mundo com menos transformação, a gente poderia parar e olhar mais isso e entender isso um pouco melhor. Mas aí vem uma pandemia, e eu até antes do pessoal entrar, eu comentei uma coisa: nós não estamos ainda no fim da transformação e olhando e falando assim: o que aconteceu? Vamos lá, agora a gente tem que se ajustar. Não, nós estamos no meio da transformação, nós estamos no olho do furacão. Nós temos um país que cresce quase 3% no primeiro trimestre, e grande parte dos empresários estão batendo cabeça falando assim: eu quebrei, a economia está quebrada, não existe mais economia, ninguém está ganhando dinheiro, né? Nós temos ainda empresários que estão olhando ali ao redor e não estão conseguindo achar uma saída, né? Porque a saída também não é simples, eu não culpo eles. A saída não é simples, ela é extremamente complexa, né? Então, o que esperar, Denner? Como nós podemos nos manter atuais em um mundo onde a transformação é exponencial? Eu te diria que essa é uma resposta até, aliás, uma pergunta até retórica, né? Porque eu bem me lembro que quando eu iniciei as minhas atividades como arquiteto de soluções, a minha pressa era em aprender tudo e mais um pouco para poder ter solução para tudo, né? Ou seja, a minha posição não permitia muitas vezes o não sei, o não conheço, o eu não aprendi. É bastante interessante, né, esse tipo de interpelação, porque o que eu percebo claramente em todos os cantos que eu tenho passado, com todas as pessoas que eu tenho conversado, que por muitas vezes o seu conhecimento é colocado em xeque e o contrário também é verdadeiro.
Ou seja, você conhece muito de tecnologia e pode resolver todos os meus problemas. Aí eu digo que o meu conhecimento em tecnologia é limitado porque eu não sei realmente qual é o seu problema. Então, o que eu vejo hoje, pensando um pouco de uma forma romantizada na docência, né? A docência é uma coisa que, para mim, é algo extremamente mágico, é bonito. Um belo dia da minha carreira, eu resolvi jogar tudo para cima para fazer o mestrado para poder dar aula, né? E, obviamente, que, assim, isso não se sustentou por mais de um ano, porque as crianças querem o tênis Nike, querem o Big Mac, e não tem jeito de conviver com esse tipo de carência. Mas aí, o que acontece? No meu retorno para o mercado, eu voltei numa época onde a colaboração estava muito em alta, né? Dadas as novas formas de trabalho, essa abertura, no caso das pessoas poderem estar se intercomunicando de uma forma colaborativa, né? A questão do conhecimento, do aprender mais, do manter-se antenado, isso aí começou a ser melhor possibilitado. Então, tem um termo bastante interessante que eu vim a entender depois de um bom tempo, depois de ter me tornado docente, que é o seguinte: quanto à visão romantizada da docência, onde você tem o professor ali na sala de aula como um herói solitário, por quê? Porque ele entra presencialmente numa classe, ele interage com alguns alunos, transmite a mensagem, né, passa o conhecimento e vai embora. Dia seguinte ele volta, ele continua naquela jornada, e a partir daí, no final de um semestre, no final de um ano, ele tem lá os resultados de acordo com a assimilação de tudo aquilo que ele tentou transmitir enquanto professor, e os alunos assimilaram. Hoje a gente tem um contexto totalmente diferente quando a gente fala de EAD, né? Quando a gente fala do ensino à distância. A gente fala hoje de um professor que ele precisa necessariamente estar engajado com outro contexto de pessoas que vão lhe apoiar com relação às questões da tecnologia, com relação às questões do suporte que ele precisa eventualmente para poder subir a aula dele para um ambiente onde os alunos irão acessar aquele ambiente, e a partir desse acesso começa a transmissão da informação, ou seja, a transmissão do conhecimento. Então, o aprender mais nesse contexto, principalmente para o docente, vai de encontro ao seguinte: agora eu deixo de ser um herói solitário e passo a ter uma equipe que efetivamente vai executar um trabalho de governança. E essa governança que eu falo não é simplesmente em auditar e rever a questão do conteúdo que ele vai estar passando para frente, mas sim entender a qualidade daquilo do ponto de vista que dê ao aluno a experiência tão almejada que eventualmente é vendida pelo marketing, por exemplo, né? Então, o aprender mais agora, ele está num ponto onde eu tenho pessoas em que eu possa me apoiar. Por exemplo, as ferramentas que eventualmente são utilizadas e que se configuram nos AVAs, né, que são os ambientes aí de aprendizado. O que acontece? Necessariamente, o professor, o docente, ele precisa conhecer aquela mecânica e ele precisa conhecer tudo que está ali ao seu redor. Então, a partir desse momento, o que ele começa a sofrer? Ele começa a sofrer um processo de letramento digital, por exemplo, onde ele precisa conhecer pontos ali que, eventualmente, enquanto ele era um cavaleiro solitário, ele mal se preocupava com isso. Eventualmente, ele passava para um grupo de e-mails algum tipo de informação adicional, e hoje ele tem, dentro desse contexto ambiental, né, dentro desse site propriamente dito, né, dispositivos ali em que ele vai ministrar suas aulas, vai lançar desafios, vai lançar atividades adicionais, vai criar meios e vai pensar em meios de integração, porque hoje o mundo está se tornando apeizado, né? O que é apeizado? Apeizado vem de API, ou seja, para a gente não falar aqui em termos técnicos, é tudo aquilo que me mantém conectado e que me demonstra qual é a sua informação versus qual é a minha informação. E a partir daí, há uma integração, há uma troca fiel de conhecimentos, há um engrandecimento do conhecimento, né? Então, nesse contexto do aprender sempre mais e manter-se antenado, tornou-se sim um trabalho coletivo, tornou-se uma polidocência, no caso do docente. Eu, outrora, o que eu fazia, quando eu tinha uma dificuldade, fosse numa linguagem de programação, fosse numa arquitetura que eu tivesse que trabalhar, eu recorria aos livros, eu recorria aos cursos rápidos para conhecer o conceito.
Hoje você tem um contato direto, apesar de remoto, com a fonte daquele conhecimento. E você desenvolve meios de pesquisa. O seu motor de pesquisa, ele já tem mais que uma palavra-chave, ele tem argumentos, né? O que é muito importante, porque você busca sempre ser assertivo. Assertivo não de acertar, né, como muitos dizem, mas assertivo de ir direto ao ponto que interessa. Então, nesse contexto, líder, o que eu percebo claramente, e não é só na docência, não, mas também no conceito tecnológico no geral. As pessoas estão aprendendo com as outras pessoas, e isso está sendo uma experiência muito boa. Tal qual é o sucesso das novas metodologias, que eventualmente pregam o quê? Vamos trabalhar junto para construir junto, para ter o resultado junto, né? E a partir de então, todos entram num contexto colaborativo para que isso seja bom para todos, né? Então, nesse ponto, eu diria que a colaboração é fator fundamental de sucesso, né? É fator que dá realmente consistência, que deixa uma solução parando de pé. Porque quando me pedem para desenvolver uma solução, eu não saio correndo atrás das coisas sozinho. Eu me apoio em pessoas, porque eu não detenho todo o conhecimento, mas eu sei quem conhece. Esse é o ponto. Denner, fantástico. E eu vou revelar para vocês que nós estamos num caminho, acho que sem volta, da economia colaborativa, né? Falar isso para vocês às vezes é até redundante, mas eu acredito que os nossos professores que estão aqui também estão percebendo isso, que uma empresa de pizza, uma pizzaria, ela não sobrevive mais apenas sendo pizzaria. Ela vai ter que, de alguma forma, integrar com o mercado de logística, né, com quem vai fazer essa logística, ou às vezes consumir um produto da Vivo, um produto da Claro, né, uma internet, que se a internet cair, ela não vai ter condição de ser uma pizzaria, não vai ter mais condição de ser uma pizzaria. Esses dias eu fiz uma pergunta em sala de aula, né, como seria a vida do aluno se durante um dia a internet na cidade dele não funcionasse. Ele falou, nossa, seria maravilhoso, eu iria para o restaurante. Eu falei, como você iria para o restaurante? Para um bar. Eu iria passar o dia inteiro no bar, porque a minha empresa não ia funcionar. E você tem dinheiro no bolso para pagar a conta? Né? Porque se você não tem, o cartão não vai funcionar, você não vai poder sacar no banco. Né? É um caos generalizado. Às vezes a gente tem uma noção muito, muito pequena, né, do quanto a tecnologia está influenciando a nossa vida e tem o poder de destruir, que assim, destruir o mundo ocidental é destruir. Para destruir o mundo ocidental, basta destruir a tecnologia, né? Basta isso, né? Não precisamos de ir muito além. E no mundo em constante transformação, pela fala de vocês, dá para extrair duas coisas. Nós, professores, estamos deixando de ser detentores de conhecimento, estamos passando a ser facilitadores de conhecimento. E essa facilitação passa por usar os recursos necessários, o conhecimento que nós temos, as capacidades e competências que nós temos, para de alguma forma favorecer a colaboração. Né? E aí a gente começa a entender que talvez, professores, as soluções que a gente tem que desenhar, nós estamos vivendo um dilema, o professor Carlos Solé sabe disso. O melhor professor nosso, que inaugurava nossas pós-graduações na era presencial, nós tivemos que tirar ele de uma pós-graduação agora pelas dificuldades tecnológicas. Né, professor Solé? Nomes não, né? Dificuldades. E quando o feedback veio, opa, não, o errado é porque nós temos 50 alunos dentro de sala, 40 alunos dentro de sala. Para aí, doutor, mas essa é a realidade da FGI. Né? Então, criticar, né, o meio, é isso aí, é aí que você tem que exercer o seu talento. Então, ser facilitador de uma cocriação ou de uma criação coletiva aqui do outro lado. E para ser facilitador, nós temos que ter muito conhecimento. O simples é o mais difícil. Sempre ser simples é o mais difícil. Né? Então, nós estamos deixando de nos preocupar com a ementa e passando a nos preocupar na outra ponta com problemas reais que podem ser resolvidos através do conhecimento. Então, se eu estou ensinando matemática,
eu preciso entender quais problemas que esse aluno tem que a matemática pode resolver. Ele traz o problema e a gente, juntos, nós vamos construir a solução, e essa solução passa por algumas regras que ele vai ter que aprender. São as regras que fazem a matemática ser uma exata, né? Uma ciência exata. E aí nós começamos a ter agora uma dificuldade, porque nós, FGI, nós tomamos uma direção. A FGI vai passar a ser uma empresa digital. As graduações presenciais, nós provavelmente não vamos ter mais a partir do próximo semestre. A gente não deve ofertar assim que as nossas portarias saírem. A gente deve trabalhar só com pós-graduações à distância. Porém, nós não somos uma faculdade de aulas gravadas. Então, as experiências que os alunos vão viver dentro de sala de aula são com pessoas. As aulas gravadas, conteúdos gravados, conteúdos prontos, são ferramentas. Então, o professor Leandro continua entrando em sala de aula, mas vai ter o apoio das mídias, né, digitais, aí, tanto conteúdos interativos, quanto exercícios, quanto cases, né, que estão prontos ali numa determinada plataforma. Hoje nós estamos com a plataforma do Grupo A, mas existem outras plataformas complementares aí que já estão chegando a nós. São ferramentas que você vai poder usar para que a sua aula seja complementada no período em que você não estiver com o aluno. Certo. Mas o protagonista do processo de aprendizado continua sendo o Leandro na matéria que ele dá, na matéria que ele é professor. Lembrando que o Leandro, eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele aceitou um desafio em Jataí, né? Leandro, você que está com gamificação aí, né? Essa galera, né? É um desafio bacana que os professores eram de Goiânia, e aí o Leandro falou, não, eu assumo aqui, vamos lá, gamificação é o meu negócio a partir de agora e vamos junto. Porque gamificação também é uma das propostas da FGI, é tornar a educação cada vez melhor, e os jogos conseguem favorecer isso. E nós estamos em vias de criar as 2 primeiras pós-graduações, talvez do Brasil, não sei, se talvez a Verusca, o Denner, a Adriana conheça alguma coisa, baseada em projeto, com base em projetos. Então nós vamos ter 50, 40, 30, 20 projetos dentro de sala de aula, e a gente vai criar dinâmicas para que esses projetos, ao final da pós-graduação, cada aluno tenha os seus projetos atendidos. Certo? É uma experiência diferente, e talvez o desafio que a gente tenha nesses próximos meses, e talvez ao longo da nossa vida acadêmica, seja realmente desenvolver as capacidades necessárias para nos tornar cada vez mais facilitadores, convivendo com um processo cada vez mais colaborativo. Né? Porque talvez aí a gente tenha que pegar a fala da Adriana, a gente vai estar sempre vulnerável, né, Adriana? Aquelas perguntas, aqueles projetos complexos, e lidar com essa vulnerabilidade, ou lidar com a nossa ignorância, talvez vai, em público, talvez vai ter que ser uma das competências que nós vamos ter que desenvolver. Pessoal, eu falei muito, e eu gostaria agora de abrir o espaço para todos perguntarem, todos que quiserem perguntar. Só para que eu organize, ao invés da gente fazer a pergunta lá por texto, eu coloquei na caixa de texto lá algumas vezes que as perguntas estavam abertas, e elas não vieram. Eu quero favorecer o seguinte: quem quiser fazer uma pergunta, abrir o microfone e fazer uma pergunta para algum dos nossos colegas, fique à vontade a partir de agora, levante a mão, eu vou direcionando aqui quem vai fazer as perguntas, tá? E se nós não tivermos perguntas aí, nós vamos encaminhar para o encerramento com cada um. O professor Carlos Solé levantou a mão. Pois não, professor? Boa noite, pessoal. Só um minutinho. Prazer estar aqui com vocês. Solé, só um minutinho. Samira, já na sequência, tá? Então, por favor, Samira na frente, né? Pode continuar, Solé, vamos lá. Ok. Bem, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Assim, realmente uma oportunidade que é a primeira e tomara que se repita várias vezes. Mas o que eu queria deixar aqui de contribuição na forma de um questionamento, eu coordeno o MBA em Banking e Mercado de Capitais, né? Nós já formamos aí 5 turmas, temos outras 5 em andamento,
E junto com esse processo de formação, abertura, foi justamente o período em que a gente teve que sair do modo presencial para o modo síncrono. E o que a gente está vivendo hoje é justamente essa transição. Então, acho que o ponto é esse, né? Como lidarmos com a transição. Esse é um ponto que a gente tem sentido muito no dia a dia. Ao mesmo tempo que o aluno vai para a sala de aula síncrona, com uma certa resistência, à medida que ele se ambienta, né, e aí o professor, utilizando o termo que o Leider colocou, facilitador, ele percebe que já não é tão ruim assim. E, ao mesmo tempo, né, você tem aquele que ainda é resistente, que avalia, às vezes, de forma não positiva, né, a metodologia, a ferramenta que está sendo disponibilizada. Então, acho que o grande desafio nosso hoje é essa transição. Então, seria aí, não vou dizer um questionamento propriamente dito, mas ouvir um pouco, né, o que essa transição tem apresentado de desafio para cada um de vocês e como a gente vai atravessá-la de maneira a não só, né, evitar uma evasão, evitar o descontentamento, mas mais do que isso, aprender com ela. Então, acho que esse é o grande desafio desse momento. O que fazer para que a transição seja a menos dolorosa possível? Claro que não dá para ser sem dor, mas a menos dolorosa possível. Ok, Carlos, você quer direcionar para alguém especificamente? Qualquer um dos Não, nossos convidados? eu deixo à vontade para quem quiser fazer o comentário aí, professora Adriana, Verusca, ou seja, quem quiser, fique à vontade. E obrigado. Eu que agradeço. Tá, deixa eu aproveitar então a deixa, né? Eu sou um pouco suspeito para falar da questão da transição, até porque, assim, a cultura que eu trago vamos pensar, né, das atividades à distância, ela já vem de alguns anos, né? Pelo fato de eu ter trabalhado na HP, o pessoal lá de fora já tinha essa vertente de trabalho como algo que deveria ser realmente iniciativa do colaborador. Ou seja, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o quando você tem que entregar, e você sabe que a responsabilidade é sua. Então, você tem que ser suficientemente autossuficiente. Esse é um ponto. Quando isso chegou na docência, o que acontece, né? As visões de mundo que se tinham na época em que isso foi, de certa maneira, imposto, né? Porque até então nós tínhamos uma circunstância que nos obrigava ou a tomar uma decisão de prosseguir ou terminar o negócio, né? Então, quando você começa a encarar isso, você percebe que, assim, essa transição, ela já não é tão transição, ela é uma imposição, porque as coisas precisam acontecer. Há um desdobramento efetivo de impactos aí no final das contas que você tem que mitigar entre o seu, de ser um professor síncrono, né, nesse momento, e dos alunos receberem da melhor forma aquilo que você quer traduzir em docência. Como isso é menos dolorido, vamos pensar assim. Primeiro, que eu creio que, assim, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia, ela não é um elemento de facílimo convívio. Eu, particularmente, sinto que a tecnologia é algo que desafia, né? A tecnologia desafia em todos os sentidos, porque é aquela história, eu posso ser um cara muito bom no Facebook, por exemplo, mas eu não consigo entender porque o meu computador é tão lento, e essa lentidão impacta no meu trabalho. Então, no final das contas, mais do que mitigar a dor da transição, é você se desafiar. A questão, por exemplo, dos novos aprendizados, do aprendizado em si, da cultura do aprendizado, isso tem que ser algo intrínseco, não só para o docente, mas para o discente também. Porque a partir de então, o professor não precisa ou não vai ter a necessidade de ser um professor de tecnologia, de informática, por assim dizer, para ensinar o aluno a digitar, mas ele tem que entender aquele ponto onde ele tem determinada dificuldade. Então, num
contexto como esse, a dor ela sempre vai diminuir, mas ela nunca vai acabar. Porque do que eu sei, novas tecnologias estão brotando aí, principalmente em termos de ambiente de aprendizagem, né? Eu convivo com um e percebo que ele é nada amigável, mas é o que nós temos. E o desafio é fazer com que esse ambiente de aprendizagem ele seja algo que seja suficiente para mim transmitir a informação e para o aluno receber. Porque uma coisa é fato, né? Seria muito tranquilo você gravar suas aulas, subir isso no ambiente e falar para o aluno, clica aqui e assiste. Só que esse contexto de aprendizado é o que gera maior evasão. Sabe por quê? Na medida que você tem essa liberdade de simplesmente clicar e assistir, num segundo momento você pode clicar e não assistir, no terceiro momento você não assiste mais, você tem liberdade, você está tranquilo. Agora, quando você fala de um contexto de EAD que realmente é fluente no seu propósito, você tem um contexto de observância e de autocobrança do próprio aluno, né? Então, no final das contas, o que acontece? Torna-se algo mais factível, você vai estar sempre naquela incomodação, por assim dizer, de estar melhorando o teu processo, então aquilo que até então era dor, passa a ser uma ansiedade de fazer o melhor trabalho, e o importante, no final do dia, qual foi o meu resultado? Eventualmente, numa sala assíncrona, quando você vê todas as câmeras ali fechadas, você percebe, né, do tipo, talvez eu não seja tão agradável. Digo isso porque eu tive uma surpresa muito grata. Na minha primeira aula, todas as câmeras estavam abertas, né, e elas foram abertas do início ao fim. Por quê? De repente eu me superei naquilo que eu estaria fazendo? Não. O propósito realmente de transmitir a informação, de transmitir o conhecimento, era algo que estava muito latente, pelo menos em mim. E eu creio que muitas vezes o desafio acaba minimizando as nossas potencialidades. Então a gente tem que ir meio que no caminho contrário. Se colocar capaz, entender a sua dor e no tempo tentar mitigar. Acabar, isso eu tenho certeza que não, mas você consegue mitigar muito disso. E eu tomo por base uma coisa bastante interessante. Há quanto tempo nós usamos o celular? Há muitos anos. Se eu tivesse que usar o celular do dia para a noite, provavelmente eu não conseguiria fazer uma ligação. O contexto que nós vivemos é exatamente esse. Só que a todo momento a gente está se desafiando, porque a gente bem sabe, se a gente não der o primeiro passo, alguém vai passar por cima da gente ou a gente para no tempo. E falando em termos de instituição, é isso. Se a FGI está indo numa vertente de uma digitalização disruptiva constante e inabalável, né? Por que não tomar isso por base como bandeira e seguir no mesmo caminho, seguir na mesma pegada? Então, esse, para mim, é o sentido do desafio, no caso. Obrigado. Muito bom. Denner, eu não vou conseguir não falar, tá? Porque você falou uma coisa muito forte para mim. Transformar obstáculos em desafios é o mesmo que mudar dor, transformar uma dor em ansiedade. Eu não falo em uma ansiedade negativa. Eu falo em uma ansiedade positiva, que é aquela ansiedade, aquela vontade, aquele desejo muito forte de conquistar um resultado que eu ainda não sei conquistar, né? Porque se eu sei conquistar, isso é prazer, né? Mas a ansiedade, ela é justamente aquela visão do que eu ainda não sei conquistar. Então, nós temos realmente obstáculos. Nós temos grandes obstáculos. Mas se a gente olhar para eles como desafios, talvez a gente possa construir isso em um mundo que não vai voltar. A FGI não está tomando essa decisão porque ela acredita que isso vai... Não. É porque nós temos a convicção de que o mundo não vai voltar. Que daqui que nós estamos seguindo numa linha realmente num fluxo positivo e eternamente positivo. Então, aquele mundo não vai voltar mais, né? Aquele aluno que vai amar o presencial, que ele não vai ter problema de saúde. Nós tivemos, só para vocês terem um dado, só um dado, nós temos uma pós-graduação na cidade de Querência, onde nós tivemos, na comercialização dessa pós, 40 alunos, que era a lotação máxima da sala antes da pandemia. Veio a pandemia, né, e os alunos foram muito resistentes à aula EAD, e a faculdade, as aulas síncronas, e a faculdade fez o seguinte acordo com eles, falamos, nós vamos fazer as aulas síncronas até o momento que puder voltar às aulas presenciais. Vocês vão assistir a aula síncrona
se vocês optarem, e depois vocês vão poder assistir novamente a aula presencial ou fazerem o curso de forma presencial. Esse foi o acordo lá no início da pandemia, certo? E nós honramos isso por 1 ano. Nós estamos dando o curso 2 vezes em Querência até o momento em que veio essa segunda onda. A Adriana chegou aí em Querência, né, Adriana? Já aqui no intervalo, né, Adriana? No intervalo. Quantos alunos tinham em sala? 20? Não tinha, se brincar, nem isso, né? Ou não Nem mesmo, isso. tá? Então, nós alugamos uma sala enorme para o distanciamento social. A professora Adriana nem as mesas não distribuiu. Os alunos chegavam e posicionavam as mesas, cadeiras onde eles queriam, álcool gel, distanciamento, um lugar extremamente arejado, né, Adriana? Fantástico, fantástico. Foi num ginásio, um lugar imenso, né? Imenso. E os alunos não foram. Né? Os mesmos alunos que queriam as aulas presenciais, quando a aula presencial pôde ser ofertada, eles não foram. Mas isso é liberdade, né, Leider? É o que eu ia falar aqui, olhando pelo aspecto comercial do negócio. Isso é liberdade. Ele pode estudar na beira da piscina, ele pode estar na casa dele, com os filhos, no conforto quentinho, aqui está super frio em São Paulo, pode estar em casa, não precisa pegar trânsito, não precisa... Né? Isso é liberdade, é flexibilidade. Eu sempre procuro mostrar isso, né, para os clientes, enfim, para o meu time. Gente, vocês podem estar de qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo, né? Verusca, a Adriana viajou 1.000 quilômetros para dar uma aula. Ela ficou mais tempo na estrada do que na sala de aula com os alunos. É um absurdo isso, né? E quando a gente está dando aula, né, a gente simplesmente fecha a câmera, desliga a aula, né, sobe a aula gravada ali, a gente encerra a gravação, encerra a aula e tal, e eu vou a pé aqui ao lado do escritório, almoçar e volto, certo? E vou ver outras coisas enquanto os alunos... Então, é liberdade para o professor e para o aluno. Não é um obstáculo intransponível, é apenas um desafio, né? Enriquecedor, Denner. Enriquecedor. Seu comentário também, Verusca, trazendo essa questão da liberdade, fantástico. Talvez, o Solé, as pessoas estejam hoje olhando muito mais os aspectos negativos, o copo, o tal do copo, né? A frasezinha clássica lá, o copo meio vazio mesmo. Concordo. E vão ficar para trás. E eu te falo uma coisa, daqui 1 ano, o professor que quiser correr atrás do atraso, ele vai ter muita dificuldade. É o que o Denner falou, nós usamos celular há muito tempo. O cara que pegar um celular hoje, ele vai ter muita dificuldade de lidar com o celular, porque é um aprendizado do zero para alguém que já está usando aí há 10 anos, né, 15 anos. Então, eu falo para todos, corram, e corram junto com a gente. Tá? Porque a gente vai aprender muita coisa junto. Maravilha. Samira, você pode... Minha pergunta, em parte, boa noite a todos, primeiramente, né? Foi respondida porque eu queria falar sobre a questão da motivação, né? Então, dentro do que foi comentado aqui, que o cliente, às vezes, ele não sabe o que quer, né? O aluno, ele é um cliente que não sabe o que quer também. Congelou. Samira, caiu a sua conexão. Então, voltou? Samira, pode voltar a sua fala. Me ouve bem? Sim, se continuar, você pode... Eu ouço vocês muito bem. Tá, se continuar intermitente aqui, eu te aviso e talvez você possa desligar a câmera para chegar o áudio, tá? Mas pode continuar, voltou normal agora. Ok. Então, sobre parte do que eu gostaria de perguntar, já foi respondido aqui nessa pergunta do professor Solé. Ele fala sobre essa questão da transição, né? E a minha pergunta era sobre a questão de como, né, motivar, né, os alunos a não desistir, a não tentar voltar para o antigo normal, que também não era as mil maravilhas, assim. E dentro dessa questão, existem alguns desafios, e um deles é a questão da resistência à comunicação, né? Então, essa questão do aluno que já na sala de aula era caladinho, muitas vezes, era o monólogo. Então, na internet a gente percebe, né, para nós, professores,
professores essa questão. Samira, cortou o finalzinho, depois que você falou dos alunos que eram... Deixa eu fechar isso, a câmera. aí, melhorou o áudio. Melhorou? Isso. Eu estou em Trindade, que é a distância aí. Estou Sem falando problema. de distância, aqui estou eu. Aqui, às vezes, a internet não é muito bacana. Mas eu ouvi bem todo mundo. Então, essa questão mesmo de se abrir a um novo ambiente, se abrir a uma nova forma de aprender, né? Reconstruir aí, né? E olhar também essa questão da liberdade, toda essa parte positiva, acho que isso é parte da resposta que eu gostaria. Mas talvez uma experiência, algo que pudesse também, além de tudo que já foi compartilhado aqui, compartilhar conosco, para motivar essa questão do participar do aluno, né? Abrir o diálogo mesmo, porque isso não é um desafio novo, isso não é por causa da pandemia, isso não é por causa do online, é porque o aluno se fecha também em parte para o novo, e para ele se expor, como a professora até já comentou aqui também, expor o ambiente da sua casa, família, a gente sabe todas essas questões, mas assim, a gente fica ainda mais naquela situação de falante, e o aluno cada vez mais ouvinte, então talvez uma experiência que possa aqui nos motivar, a motivá-los. Porque... Deixa eu levar essa pergunta sua para Adriana Antunes. Está nos ouvindo, Adriana? Sua câmera está desligada, não sei se você está com a gente. O Leider, ela foi atender o Ricardinho, que estava chorando muito, tá? Então vamos lá, Adriana, você que já ligou seu microfone, deixa eu ajudar aqui. Nos ajude a trazer algo para a professora Samira. Com relação a estimular o aluno a participar mais, trazer esse aluno realmente para a sala de aula, o que a gente como professor pode fazer para estimular esse aluno a participar? Samira, assim, eu vou falar da minha experiência, daquilo que eu acredito também. Eu acho que a grande motivação é a entrega autêntica que a gente faz. Tem aqui a Ana e a Renata, e elas terminaram em Excelência Humana. A gente discutiu sobre as dificuldades, nós fizemos reuniões, e as meninas eram alunas hoje, né? São nossas colegas aqui. Nós fizemos discussões, reuniões sobre expectativa, sobre dificuldades, e aí na aula, quando nós fomos pensar na aula, e fui eu e a professora Mariângela, nós buscamos construir a aula para uma experiência, para uma vivência, que cada palavra nossa, cada conceito nosso tivesse uma atividade para poder estimular o aluno a permanecer na sala de aula e para ele viver aquilo que nós estávamos falando, né? Então, eu acho que é quando o professor se propõe a falar, pensar, falar e agir congruentemente ao conceito que ele está trazendo. E como estimular isso? Olha, Mentimeter, atividades vivenciais onde você acredita que você pode fazer desse lado e o aluno do outro, e a aula era de constelação. Então, foi um grande desafio para a Mariângela e para mim, fazer constelações individuais com cada aluno na tela. Mas tinha um aspecto importante que eu, professora Adriana, acredito, que foi a intenção nossa, desde o dia que nós começamos a escrever a aula. A nossa intenção era que o aluno participasse, a nossa intenção era que cada aluno que entrasse com uma fala, então a gente acolhe, na entrada do aluno, nós acolhemos todas as emoções. Se ele está cansado, ele está cansado, se ele está desmotivado, ele está desmotivado, e uma frase, está tudo certo, o aluno está desmotivado. Está tudo certo, o aluno está cansado. Então, esse acolhimento, eu acho que gera pertencimento. E aí, né, Leider, eu não posso deixar de falar que coisas que eu acredito são dos processos sistêmicos de acolhimento do professor em relação ao aluno. Quando eu recebo o aluno na sala de aula, eu recebo ele, a família dele, o pai dele, a mãe dele, as crenças dele. E se eu estou aberta para o diferente, para aceitar, eu acho que isso colabora para motivar o aluno a permanecer na sala de aula. E tem aluno que não vai permanecer na sala de aula e está tudo certo também, porque é a jornada dele de não participar. Desafio, viu, Samira? Desafio.
todos nós temos, né, estimular esse pessoal. Nós temos um grande desafio agora, que é um tema aí que a gente vai poder, né, eu acho que até o tema, o professor Solé está pedindo um próximo encontro, talvez seja o tema para o próximo encontro. Como é que a gente vai fazer, né, a gente está perdendo no EAD uma experiência que a gente tinha no presencial e que nós, como faculdade, colocamos isso como um desafio. Como é que nós vamos favorecer o network novamente, hein, gente? Antigamente a gente saía para tomar café juntos ali no bar da esquina, né? Final do dia a gente saía para um happy hour com os colegas e tal. Como é que nós vamos favorecer isso no ambiente digital? Tá? Não quero essa resposta agora, nós vamos voltar a falar sobre esse tema aí depois. Vamos lá no professor Éder. Adriana levantou a mão. Fala, Adriana. Adriana voltou. Éder, nós já vamos aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Não vou ligar a câmera agora, tá, pessoal? Porque eu tô com o neném aqui no colo mamando. Pode Ó, ficar. a liberdade que eu tenho, né, de participar no evento, né, Verusca? Enquanto eu tô aqui, tô com o neném no colo. Então, só para fazer um complemento, Samira, eu no começo havia falado sobre uma experiência que eu tive justo no momento de transição, né? Então, eu tinha um módulo com 3 entradas, em 3 finais de semana. O primeiro foi presencial, os outros 2 não. E, por incrível que pareça, a minha disciplina era uma disciplina, para a maior parte dos alunos, parecendo que era uma coisa totalmente desconexa, né, com a parte técnica que eles estavam interessados. E muitos, no começo da disciplina, ficavam com um ponto de interrogação. Mas o que eu quero saber? O que é disrupção? O que é inovação? O que tem a ver com risco, com controladoria, com auditar? Então, assim, o pessoal estava sem entender por que eu ia falar sobre disrupção num MBA daquele nível de conhecimento muito técnico, né? E acontece que quando eu terminei o primeiro módulo, né? Desculpa, a primeira entrada, né, no módulo, o pessoal ficou bastante sensibilizado, gostou bastante. E aí, quando aconteceu o boom da pandemia que não podia mais encontrar, o pessoal quis parar o curso. E aí, Leider, pensando na experiência da Adriana lá de ter só 20, não os 40, e ligando com a questão da liberdade e a questão do cliente não saber o que quer, então acontece que você falou, quando voltar a gente faz presencial, acaba que provavelmente, né, é uma hipótese que a gente precisa testar, pode ser que boa parte desses alunos experimentou e falou assim, para que já vi, eu não vou lá me deslocar e fazer, porque ele não sabia o que ele queria, mas ele provou e gostou, né? Então, Samira, eu acredito que o movimento que a gente precisa fazer fortemente com os nossos alunos é a mudança de mentalidade, né? Então, quando eu retomei o módulo no virtual, eu tive um desafio muito grande, que se os alunos não aceitassem aquele modelo, eles estavam querendo cancelar o módulo, pedir à instituição devolver todo o dinheiro e eles não queriam seguir mais. E aí, ao final do módulo, eles falaram, não, a gente vai seguir, porque enquanto o povo está reclamando aí que não quer ter presencial, eles estão perdendo a oportunidade de terminar o curso, ter um diploma, o conhecimento, e a gente vai sair à frente. Então, eu acredito que um processo muito legal é essa mudança de mentalidade. As pessoas não imaginavam, né, o que pode acontecer e como as coisas são destruídas. Quando eu entro em sala de aula, infelizmente, o retrato, né, eu já entrei várias vezes, quando você começa a falar sobre esses termos, sobre essas questões do mundo ligadas à inovação, as pessoas nunca ouviram falar, elas não têm muita noção sobre isso, né? Então, agora que está chegando, de uma maneira, né, assim, de goela abaixo, o pessoal está entendendo que é preciso fazer algo para modificar. Então, a outra questão também que ajudou bastante, e aí tem a ver com o que a Adri falou, a questão da cocriação, de colaboração. Então, o módulo que eu dei nas etapas seguintes, primeiro, eu fiz um convite, né? Qual que é a situação que está em casa que te impede? Como eu posso ajudar? Como que a gente pode construir? Quem pode se ajudar? Quem pode apoiar o colega? Então, é algo assim, pensar no outro. A situação está diferente para todo mundo. Por que eu quero exigir que a pessoa tenha atenção 100%? Ao contrário, né? Como podemos fazer juntos? No que eu te ajudo? Como que a gente pode fazer para a gente chegar junto lá? Então, eu acho que isso ajuda bastante e ajudou muito, né, na minha experiência. O
pessoal da faculdade achou, a minha nota no virtual foi maior que a minha nota no presencial, na avaliação final, e os alunos seguiram, sabe? E aí, então, acho que esse interesse genuíno, reforçar essa questão de que é preciso mudar a nossa mentalidade, e citar exemplos, né? Quando a gente fala de Airbnb, muitas vezes na sala de aula, a pessoa, não sei nem o que é isso. O Airbnb já deu muita dor de cabeça nos hotéis, e hoje ele está com uma dor de cabeça na pandemia também, né? Ele está precisando destruir o negócio dele e se reinventar novamente, né? Então, acho que isso ajuda bastante. E aí, Leider, falando sobre mundo VUCA, tem um termo agora que está sendo utilizado, que é o mundo Bunny, né? E aí fala da ansiedade. Aí a ansiedade mais no sentido de não se acostumar, né? Não aceitar que está posto aquilo, mas ter ansiedade de sempre que há necessidade de mudança, de estar ansioso pelo que vem, né? E como que eu posso antever esse futuro e me preparar para ele. Então, acho que é mais ou menos essa foi a minha experiência, tá, Samira? Em sala de aula. Então, eu queria trazer isso para vocês. Aí, obrigado, pessoal, pela compreensão aqui. Muito bom. Adriana, você traz uma palavra muito forte, né? Que é a destruição do que existe para criar algo novo. E isso é uma dor que a gente passa, né? Mas sem morrer, se as pessoas pararem de morrer no mundo, não há como continuar nascendo. É algo, né, que é necessário. A destruição para recriação, para criar algo novo, precisa destruir algo que existe, né? Vem disso. Mesmo que você vá fazer um bolo, você precisa transformar aquela farinha em algo completamente diferente. Ela precisa incorporar outros ingredientes e se tornar algo diferente. Não dá para você comer um bolo com gosto de farinha, né? Ele tem que se transformar. E essa transformação, ela vem da própria destruição. E professor Éder, bem-vindo, e a palavra está com parabéns você. aí pelo excelente evento, estou aqui acompanhando, aprendendo sempre mais. Eu queria só compartilhar uma coisa com vocês aqui, referente à questão de posicionamento, né? Eu acabei de sair do mestrado agora, no ano passado, e quando foi no começo, no meio do ano passado, eu me propus a fazer uma disciplina na UFG em agronomia. Eu sou administrador, mas eu fiz mestrado na área rural e fazer uma disciplina de irrigação e drenagem online, via YouTube e via remoto, na Federal. E aí eu fiquei encantado com esse processo do remoto. O professor, logicamente, que não tinha aula síncrona, era uma aula gravada no YouTube. Aí você tem que ter uma dedicação maior, eu acho que não é o perfil dos nossos alunos, né? Mas eu, como já estou um cara, digamos, enraigado nisso e querer aprender sempre mais, eu sei que tinha umas 50 aulas no YouTube, eu dimensionei um pivô central, depois até chegar no dimensionamento de uma irrigação para um jardim da casa de vocês. O que eu quero chegar no ponto aqui, sobre essa questão? E aí, quando foi no meio da pandemia, eu continuei publicando alguns artigos, e quando foi no começo do ano, agora eu entrei no doutorado e estou fazendo ele online também, que está um negócio muito inovador. Eu estou aqui em casa, em Goiânia, e estou fazendo doutorado lá na Universidade Federal de Grandes Dourados, tudo online. E aí, o que acontece? Só que eu estou compartilhando com vocês aqui uma situação que eu acho que a minha aprendizagem não está sendo comprometida com isso, eu estou achando isso o máximo, que eu estou dentro da minha casa, né, no conforto da minha casa, não preciso sair. Só que aí, voltando ao assunto agora, eu não sei se vocês estão com a mesma dificuldade, até em certo ponto um pouco social, da nossa vida, principalmente enquanto docente. O nosso trabalho aumentou, porque a gente tem que, eu falo que eu coordeno curso também, a gente tem que colocar tudo isso na cara do aluno, igual a gente ia numa sala, avisava aquela coisa toda, eu colocava no mural, né? Agora você pode colocar no mural do Classroom, a gente aprendeu a fazer isso, essas tecnologias, elas já vão, mesmo voltando presencial, elas não vão deixar de acompanhar a gente, jamais, né? Jamais a gente vai fazer uma disciplina agora para frente sem colocar no Classroom, mas jamais, né? E o que é bacana é que você volta lá depois, está tudo lá que você fez, né, o Leider? Ou seu Jamboard da última turma que você adicionou, está lá, você já tem uma noção, te ajuda demais, né? E está transferindo um pouco da memória que a gente tem também para a máquina. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, quem quiser responder, eu quero questionar aqui. Vocês não acham também que a gente está perdendo em algum aspecto porque a gente não está sabendo a hora de trabalhar? Porque tem hora que não tem hora da gente trabalhar, eu sei, mas antes a gente tinha um horário, tipo uma caixinha, que você ia lá na universidade, trabalhava, e aí eu acho que, não sei se vocês estão passando por isso, mas
No meu ponto de vista, eu acho que o trabalho nosso aumentou, e isso, ao longo do tempo, eu acho que vai causar algum tipo de doença social, principalmente para nós, professores, porque a gente não tem horário mais de trabalho, porque antes a gente podia limitar o uso somente de um aplicativo ou WhatsApp, alguma coisa assim, que você poderia responder no horário comercial. Como lidar com essa situação e saber dividir a sua vida profissional, porque a gente tem que ter lazer, tem que ter uma série de outras coisas, não só de trabalho viverá o homem, você tem que beber uma cerveja de vez em quando, ver as pessoas que você ama, e todo esse aspecto faz parte da nossa vida. Como conciliar isso diante, por exemplo, às vezes você está em casa, você está com vontade, vou adiantar essa atividade, mas isso já é 10h30 da noite, 11 horas da noite, quando você vai olhar no relógio, por exemplo. Eu comecei a ler um artigo, era 3 horas da manhã, eu estava lá grudado, falando, e aí, como conciliar essa questão? De saber dividir na sua própria casa, porque a sua casa virou agora, como os alunos trazem a família deles, a gente leva a nossa também para eles. Somente isso. Obrigado. Muito bom. Tá aberto aí, pessoal. É a última pergunta de hoje, tá? Tá aberto para quem quiser responder. Você escreve o artigo tomando uma cerveja, simples assim. Não, mas não vai sair coisa boa, Carlos. Só sobre composição química de levedura, aí até que vai, óxido nitroso, as coisas assim. Eu vou tentar falar um pouco sobre isso, até porque na semana passada eu acabei tendo um problema com relação a isso, né? Eventualmente, né, até em nível de CLT, leis trabalhistas e tudo mais, né, você tem uma limitação de tempo de trabalho, você tem lá o seu tempo de almoço e tudo mais, e é lógico, né, você não se ampara só nisso, né, você se ampara no seu fisiológico, por assim dizer, porque vamos parar para pensar, nada pior do que você ter uma atividade diferente do almoço no almoço. A empresa a qual eu trabalho, ela tem um dinamismo muito grande na questão do negócio, né? A Claro, ela é uma empresa bastante dinâmica, então, assim, a capacidade ali de se ter demandas referentes a algum tipo de dor, eu acho que é a empresa no planeta que mais tem dor, né? Porque, assim, a gente tem que lidar dia a dia com questões que são sempre para ontem, né? E é um lugar em que tudo tem prioridade. Então, se você abrir a boca para falar que quando tudo tem prioridade, nada tem prioridade, você está arriscado a sair da empresa, porque, assim, eles levam isso muito a sério, né? E, eventualmente, o que acontece? Começavam reuniões às 8 da manhã, reuniões no horário do almoço, reuniões às 8 horas da noite, coisa do tipo. O ponto aí é o seguinte, você precisa se regrar, você tem que saber o momento de dizer não. Independente da hipossuficiência que rola, ou seja, né, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não pode ser levado ao pé da letra. Por quê? Porque quando você aceita e dá esse tipo de condicionamento, o que é exceção se torna regra. Ou seja, se você trabalhar hoje até as 8 da noite, eventualmente nas próximas, você vai meio que por default. Eu não acho que é absurdo uma circunstância ou outra, você ter que, eventualmente, abrir mão do seu descanso, né, o final de semana, extrapolar no horário, principalmente em nível de tecnologia, isso daí é uma coisa que já está meio que na massa do sangue de todo mundo que trabalha com isso. Só que você começa a sentir os efeitos disso depois, né? Aí você tem uma circunstância onde a sua saúde, de certa maneira, física e mental, já começa a ficar debilitada, porque você fica sentado numa cadeira 12, 16 horas por dia, né? E produzindo, que é o mais importante, porque você não se nega a levantar da cadeira enquanto você não terminar o artigo. É assim que funciona. Então, isso funciona como uma certa inércia também. Eu diria para você o seguinte, isso é um mal que muita gente está padecendo. Só que, de certa maneira, você precisa aprender a se regrar e aprender a dizer não, né? É o tal negócio, não dá para ser agora, mas dá para ser tal dia. Né? Isso é importantíssimo, porque o acúmulo de atividades em horário extra é um negócio surreal, não deve existir. Enquanto nós éramos trabalhadores eventualmente presenciais, nós sabíamos a hora da Ave Maria e sabíamos a hora que começava o dia. E esses dois períodos eram coisas sagradas. Hoje, a gente acha normal, 7h30, 6h30, tá mandando um e-mail e tudo mais, mas isso parte de um desregramento nosso. E um ponto importante,
das 8 às 18, que sejam, você sabe ali todas as atividades que você tem que cumprir. Você sabe das suas entregas. Além disso, pode ser que seja um desregramento seu também, né? Ou um vício, que acabou se tornando aí uma certa obrigação do dia a dia. Só que eu vou te contar um segredo, tá? Não existe muita hora extra para quem trabalha remoto. Entendeu? Então, assim, até isso precisa ser combinado. Coisa que ninguém chegou em você algum dia e falou o seguinte: trabalha um pouquinho a mais que eu vou te pagar um pouco. Ninguém fez isso, mas você, de boa vontade, está fazendo. Então, eu te diria para tomar um pouco de cuidado com relação a isso, saber o que é regra, saber o que é exceção, que é muito importante até para a tua saúde, saúde da tua família, e, obviamente, manter aquela taxa de cerveja no sangue, que é importantíssimo, entendeu? E isso não pode cair. Isso aí eu concordo plenamente. Atividade física também é muito bom. Isso, exatamente. A Verusca também havia ligado o microfone, Verusca? Eu ia comentar, né? Eu ponho tudo na minha agenda, Éder, tudo. Eu tenho uma agenda que, se eu vou na manicure, está na agenda, né? Eu vou no mercado, está lá na agenda. E eu travo a minha agenda. Então, a partir das 19 horas, por exemplo, eu determinei até as 19, eu estou trabalhando. Após isso, vem lá jantar e outras atividades, porque você tem outras atividades para fazer, né? Você tem filho, você tem mercado, você tem que sair, sei lá, sua esposa pediu para fazer alguma coisa, que hora você vai fazer, né? Então, literalmente, eu faço a minha gestão do tempo em uma agenda. Até brinco, eu tenho alguns colegas que falam assim, mas eu marquei. Eu falei assim, então, você jogou na minha agenda? Porque se não está na minha agenda, eu não consigo seguir, né? Imagina, são compromissos que começam de cedo e vai um atrás do outro, e eu me programo desta forma. Por que eu estou tocando nesse tema? Porque uns anos atrás eu entrei em colapso, né? Embora fosse presencial, nós não estávamos ainda na pandemia, eu chegava no escritório 7 horas da manhã e saía às 9. E o ritmo alucinante, né? A área comercial, imagina, vai para cliente, volta, enfim, tem as reuniões, e você tem os to-dos para fazer depois, né? Você tem as lições de casa para fazer. E eu chegava em casa, tomava um banho e continuava. Isso tem prazo, né? O corpo não aguenta. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui parar na porta do hospital, falei, estou infartando. E não era uma crise de ansiedade. Mas por quê, né? Eu não conduzia a minha vida, né? Eu não tinha tempo para uma atividade física, eu comia em cima da mesa, nem o tempo para o cafezinho tinha, né? Era um ritmo, assim, alucinante. E aí eu lembro, meu vice-presidente falou o seguinte para mim: se você está fazendo coisas demais, se você está trabalhando das 7 da manhã às 9 da noite, tem alguma coisa errada. Ou você pegou atividade demais para fazer, ou você não está organizada para isso. Aí eu, puta, é verdade, estou pegando coisa que não é minha, né? Eu estava arrastando coisas que não eram minhas para fazer, né? O que o Denner falou é verdade. A área de tecnologia, eu brinco que é pastelaria, né? Você tem que trazer uma solução, você tem que mandar uma proposta super rápida, tudo para ontem. Mas falar não, falar, olha, para hoje não dá, vamos negociar para a semana que vem? Ninguém vai brigar com você, pode ter certeza. Né? A pessoa vai entender, fala assim, olha, hoje não dá, já tem outras entregas, isso é complexo, ou isso aqui eu preciso entregar de uma forma organizada. Quando eu comecei a fazer isso, para mim, foi libertador. Aí eu comecei a entrar às 9, isso porque eu morava, assim, 10 quilômetros de casa, né? Comecei a entrar às 9 e saía religiosamente às 5h30, 6 horas. E eu produzia muito bem nesse período, né? Eu acho que até mais do que quando eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 9. Então, hoje está tudo na minha agenda, eu consigo fazer atividades extras até do dia a dia, mas tá ali. É um saco, tá? Tem hora que o pessoal fala assim para mim, pô, mas isso é uma coisa que
para mim faz muito efeito, não sei se para vocês fazem. Eu comecei a correr em 2015 e eu corro, hoje eu estou correndo média de 10 km por dia. Que legal. 1, 2, 3 e acabou que eu estou correndo 50, 60 por semana. Mas uma das coisas que eu descobri nessas atividades físicas é o seguinte, é o único momento do dia que se permite nos pensar em nada. Você não pensa em nada. Você coloca um tênis, sai na rua, vê o contexto, pode ser de máscara, sem máscara, eu acho que depende do lugar onde você vai correr, né? Tem lugar que ainda permite isso, com essa pandemia. Mas é o único momento que você não pensa em nada, né? Você vê o trânsito, você vê as pessoas andando. Eu acho que isso faz uma diferença gigantesca. Quem não pratica, por favor, faça esse favor social a você mesmo. Eu comecei a correr por uma necessidade de estresse mesmo. E hoje eu vejo tanto que isso faz uma diferença abrupta na vida. Ou qualquer atividade física que você for fazer. Mesmo para você não pensar em nada, não pensa em nada, não pensa se a conta vai chegar, se a duplicata vai vencer, né? Pensa só em você, né? Se permita. Obrigado aí pelas respostas, é bom sempre pegar a experiência com quem já cada ano, viu, professor? Obrigadão. Obrigado, Verusca, também. Agradeço a todos. O Leider caiu? Acho que a gente pode montar um grupo de yoga aqui nessa turma de professores, né? Gostou, Roselene? Então, nós vamos montar uma turma de yoga, né? Só que tem que ser às 6 da manhã, 7. Mas a Verusca, né? O Leider caiu. A Verusca é a única pessoa que eu mando mensagem às 7 da manhã. Porque ela medita, eu medito, então 7 está quase 3 da tarde. É isso aí. Eu acordo às 4, 4h30, tá tudo certo. Oh, Ricardinho! Pessoal, Que lindo, bebezinho! Opa! Nossa, que fofo! Esse é o momento mais fofo da nossa... Eu queria trazer uma fofura para vocês. Tá com quantos dias? Ele tá bem novinho, né? Ele fez 2 meses agora. Ele tá bem jovem, Ai, tá que 0 quilômetros. delícia. Parabéns. Obrigada. Pessoal, eu vou convidar vocês para encerrarem, para a gente encerrar. Éder, foi ótima a sua contribuição no final. Obrigado. E eu tenho feito uma coisa, e a Adriana às vezes até sofre, né, Adriana? O Solé saiu aí também, os coordenadores, nem se fala a Arquidânia, a professora Maria Cândida, com os meus WhatsApps com delay de 2 dias de resposta, né? Mas realmente eu mudei uma coisa, viu, Éder? E isso foi fruto também de um momento muito difícil, em que eu cheguei realmente ali no final da vida, vendo o final da minha vida realmente, com ansiedade, com pânico e uma série de coisas. Eu compartilho muito pouco isso, né? E quando eu fui me dar por conta, assim, eu estava vivendo num tempo que não era o presente, certo? Literalmente, ou seja, eu começava às 8 horas da manhã resolvendo os problemas de casa, que eu estava trabalhando no momento em que eu estava em casa, e ia para casa resolver os problemas da empresa, que eu estava resolvendo os problemas de casa quando eu estava no trabalho. Né, eu estava resolvendo os problemas de ontem, porque ontem eu estava pensando no futuro, né, que é o hoje, e acabei não resolvendo. E aí eu resolvi realmente desconectar do futuro e do passado e viver um pouco mais intensamente com a família, com o trabalho, né, isso me ajudou muito. Então, por exemplo, na nossa reunião, eu realmente não olhei o WhatsApp, né, não sei o que está lá. Se alguém falou assim, nossa, eu tenho que passar um WhatsApp para o Leider que o microfone dele está desligado, eu não li, né? E eu já falo isso para os alunos abertamente, pessoal, o dia de entrega do material edital, às vezes vocês vão tentar falar comigo, está um pouco difícil, eu estou com muita demanda, então pode ser que eu não responda, que eu demore muito para responder. Se for algo muito urgente, me liga, tá? Se eu não puder falar na hora, eu retorno depois, e a ligação aí é o sinal de emergência que vocês vão me dar. E uma outra coisa, né, que nós fizemos dentro da instituição, infelizmente a gente não consegue alcançar todos, mas hoje praticamente toda a nossa área administrativa, a nossa área comercial usa telefone corporativo e a gente trabalha com os colaboradores realmente. Pessoal, saiba a hora de deixar o telefone corporativo de lado, tá?
alguns acabam levando, né, o comercial, essa loucura que está no meio de um fechamento ali, o aluno marcou para atender 7, 8 horas, é a hora que ele pode atender, mas atenda o aluno e desliga o telefone. E outra coisa, começou o atendimento com algum aluno lá, tudo bem e tal, meu nome é fulano de tal, essa é uma linha corporativa, então durante a nossa negociação pode ser que eu demore a responder alguma mensagem ou retorno no momento. Às vezes você me liga, eu não atendo, porque o telefone à noite, final de semana está na empresa, tá? Então, é uma dica, tá, Éder, assim, nem falo que é um exemplo, né? Porque eu não sei se isso funciona para todos, né? Para mim melhorou um pouco minha qualidade, melhorou muito minha qualidade de vida, porque me deu mais foco. Mas é o seguinte, vamos por ordem, né? E a ordem é não ter ordem, fiquem à vontade. Vocês, nossos 4 convidados, por favor, em uma palavra, uma frase, ou de forma resumida, por que valeu a pena estar aqui hoje, compartilhando os conhecimentos de vocês e de alguma forma também compartilhando o conhecimento dos outros. E isso vocês vão levar, o que vocês levam, o que vocês deixam, está aberto para vocês, para a gente, na sequência, encerrar. Troca. Você pegou as minhas palavras, a minha palavra, era exatamente isso, eu acho que uma troca, né? Coloca permuta, Verusca. Não é? Devolve. A minha palavra é encorajamento, porque mais do que conexão e trocas, eu acho que as coisas que são faladas aqui, de certa maneira, acalenta nosso coração, porque toca em algum momento que a gente esteja passando, e uma palavra, uma experiência, certamente ajuda, né? Então, encorajamento para mim, eu acho que é importante. Dri. Acho que a minha palavra é 2. Cocriação da vida. É uma oportunidade linda de estar aqui, cocriar, sabe? Cocriar a vida. Intensidade, futuro. É cocriar a vida. Muito bom. Gente, quero agradecer a todos vocês. O chat está aberto aí, quem quiser comentar, por favor, comente. Está aberto para todo mundo. Quero agradecer a cada um de vocês. Minha palavra é gratidão. Desejo a todos muito sucesso, muita paz, muita prosperidade nesse mundo que carece de luz, né? Mas eu acho que essa luz está chegando, está lá no fim do túnel, ela já apontou, vai ser cada vez mais clara a nossa jornada daqui para frente. Sucesso e paz para todo mundo e contem sempre comigo e com a FGI. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo desafio, né? Vamos que vamos. Até o próximo. Talvez... Vai ter um dia on-board da próxima, viu, Olívia? Vamos lá. Vai fazer um dia on-board aí criativo pra gente montar equipes, ter desafio. Não, aí não vai ficar com cara de aula. Éder, essa é uma coisa interessante, porque eu falei o seguinte, Denner, Adriana Antunes, Adriana Ferreira e Verusca ainda estão aqui. Vamos fazer um próximo encontro desse, aproveitar a sugestão do Éder e vamos falar sobre como construir network no mundo digital? Vamos trazer esse desafio aí? Beleza. Fica com Deus, gente. Obrigado. Abraço. Obrigada. Tchau.